A paz do Senhor, querido professor, que coisa boa! Chegamos até a última lição desse trimestre. É sempre uma bênção da parte do nosso Deus quando finalizamos mais um trimestre, porque é um ciclo que foi vencido e agora daremos início a um próximo. É sempre bom quando chegamos à última aula, justamente porque temos a possibilidade de falarmos e fazermos para os nossos alunos uma espécie de recapitulação do que aconteceu durante todo o trimestre. E que trimestre, diga-se de passagem, não é? Uma oportunidade maravilhosa, onde estivemos abordando sobre os profetas do Antigo Testamento e a cada profeta, a sua biografia, a importância de sua profecia, a importância teológica de cada livro, como se interpretar os livros proféticos. Domingo após domingo, vivenciamos algo sobrenatural da parte de Deus. E como chegamos no último domingo, é interessante que você tire de 5 a 10 minutos de sua aula, não mais que isso, e você faça uma recapitulação com os alunos. Você pode utilizar um recurso do bate e volta, por exemplo, você pode escolher, dependendo da quantidade de adolescentes que tiver na sua classe, você pode fazer escolher um aluno para cada lição ou para cada profeta, e assim pedir para ele definir cada profeta em, no máximo, 3 palavras. Defina Isaías em 3 palavras. E isso vai dar uma dinâmica e uma didática bem bacana para o início da sua aula. Não tome muito tempo, acredito que de 5 a 10 minutos é mais do que suficiente, até porque, por ser o último domingo, talvez você faça alguma espécie de confraternização, alguma espécie de comemoração, premiação aos alunos menos faltosos, e é muito bacana que se faça isso. Porém, você não pode esquecer que no último domingo do trimestre também tem um assunto a ser abordado. Então, ainda que se faça essa confraternização, essa alegria, essa premiação, toda uma programação de enredo de última aula de trimestre que você tenha organizado, mas que não venha a comprometer o tempo e a exposição da aula que assim se segue, que é a 13ª aula. E é algo maravilhoso essa 13ª aula, porque se nós tivemos a oportunidade de estudar os profetas do Antigo Testamento, nessa feita nós vamos falar sobre a profecia na atualidade. Para isso, é necessário que você se utilize dos recursos didáticos que a lição propõe, como o versículo-chave, que está em Hebreus 1:1, muito bacana e muito conhecido. É interessante que você faça uso também da leitura devocional em classe, que se encontra em 2 textos, basicamente. O texto que está lá no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 15 ao 20, também o 26 e o 27. Texto também que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e versículo 28. Após você fazer essa leitura bem dinâmica, pedindo para um aluno, depois outro aluno ler outro versículo, outro aluno ler o próximo versículo, depois que você fizer isso, faça a seguinte pergunta para o seu aluno. Haja visto que nós estudamos profetas do Antigo Testamento, faça a seguinte pergunta: nos dias atuais, como que acontece a profecia? Depois de fazer essa pergunta, escute as respostas e problematize. Como que você vai problematizar?
Entenda que quando falamos de adolescente dessa faixa etária juvenis, 15 a 17 anos, a chave didática é justamente a problematização. Você vai fazer uma pergunta e, quando alguém responder, pergunte se alguém concorda ou se alguém discorda. Instigue eles a falar, instigue eles a fazer essa interação. A chave da interação pedagógica é justamente a problemática. Você está lançando uma pergunta de cunho problemático para que os seus adolescentes respondam. É muito bom também até para evitar o monólogo. Há muitas aulas onde somente o professor fala, o adolescente ele não interage. Há muitas questões onde envolve a influência das redes sociais, a influência do uso do celular, a influência de tantas coisas que pode tirar o foco do teu adolescente da aula, conversas paralelas com o colega do lado. E como que você vai vencer isso? É logo de início mandando uma problematização. Você vai chamar a atenção do seu adolescente logo de cara, logo de início da aula, o que vai fazer com que seja mais propícia a chance dele prestar atenção em toda a aula. Então, baseado no que eles forem respondendo, assim transmita os 3 pontos da lição. E os 3 pontos eles se baseiam basicamente em a profecia na igreja, como primeiro tópico, os objetivos da profecia e também, para não perder o costume de falar de um profeta específico, no terceiro ponto ele vai falar sobre João Batista, o último profeta. Talvez você se estenda mais no primeiro ponto da lição, justamente porque é o foco da aula, é a profecia na igreja hoje. Quando nós falamos da profecia da igreja hoje, pergunte ao seu aluno se ele já vivenciou algum culto onde ele presenciou uma manifestação profética. Pergunte para ele se lembra basicamente como foi esse culto, se chamou a atenção dele, se ele já foi o receptor de uma profecia, ou melhor, se ele já foi usado por Deus em profecia. É muito interessante que você destaque para os seus alunos que nós somos continuistas e não cessacionistas. O que seria isso? Os continuistas, nós cremos na continuidade dos dons, de que não foram apenas para o tempo da igreja primitiva, como apregoam os cessacionistas, mas deixe bem claro para o seu adolescente que nós somos continuistas. E nós somos continuistas justamente por causa de alguns textos da palavra de Deus que nos embasam nesse posicionamento. Leia para o seu adolescente o texto que está lá em Joel, capítulo 2 e verso 28, que diz: "E há de ser que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões." Quando a gente fala da era da igreja e da profecia da igreja, a gente precisa entender que quando Cristo morreu no Calvário e ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto aos céus, daí em diante se abriu uma era escatológica. Daí em diante nós estamos vivendo os últimos dias, porque vivemos na iminência da volta de Jesus. Ele pode voltar a qualquer momento. Então, quais são esses últimos dias? Desde o tempo que se deu início à era da igreja. Então, durante todo esse tempo, como foi profetizado por Joel, existem visões, existem profecias, existem pessoas sendo usadas por Deus de forma sobrenatural. Dentro da era da igreja, nós temos um período onde a profecia ela é muito iminente. Leia para o seu adolescente também o texto que está em João, capítulo 14
e verso 16, que diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quem que libera a profecia para a igreja no cenário atual? Da mesma forma como Deus usou esses profetas, destaque para o seu adolescente que do mesmo jeito que Isaías foi usado, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Naum, da mesma forma que eles foram usados em profecia, hoje pessoas são usados por profecia justamente por causa do Espírito Santo que veio para encher a igreja e distribuir dons espirituais, o Consolador, ou, na expressão grega, Paracletos. Os dons espirituais são liberados para a igreja atualmente justamente por ele. Leia para o seu adolescente 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. Interessantíssimo você ler esse texto para os seus alunos, para que eles entendam que é o Espírito Santo que concede esses dons. Olha só o que Paulo diz. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, porque o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em nós. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, o outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e o outro pelo mesmo Espírito a fé, e o outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, o outro a operação de maravilhas, o outro a profecia, o outro o dom de discernir os espíritos, e ao outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito e opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, quem que hoje inspira as pessoas a profetizarem na igreja atual? O Espírito Santo. Destaque também para o seu aluno que há uma diferença entre ser profeta e profetizar. Estamos falando da era neotestamentária, Novo Testamento. Pessoas que recebem, aqueles que são profetas, são aqueles que vivem um ministério profético. Ou seja, pode ser muito bem entendido hoje como o expositor da palavra de Deus. E alguém que é usado em profecia é uma coisa que acontece instantânea. Você está num culto, você recebe uma palavra profética e você entrega em um culto. São duas coisas basicamente distintas. É bem interessante que você faça essa diferenciação para que o teu aluno ele não venha a ter dúvidas. Destaque para ele os textos de 1 Coríntios 14, 24 e 25 e também de 29 ao 31. No segundo ponto, professor, quando você chega nos objetivos da profecia, você pode, se você fizer uso de um quadro, você pode escrever essas 3 palavras, que é o foco do ponto 2, mas não se esqueça de ler 1 Coríntios 14, 3, que diz: Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Esses são os objetivos da profecia na igreja atual. Escreva essas 3 palavras e novamente busque a interação com os seus alunos. Quando você faz a interação, isso ajuda eles tanto a fixarem o conteúdo como faz a aula ser mais dinâmica. Pergunte se eles sabem o que é edificação. Lembre para eles que edificação, ele vem da expressão do construir,
vem da ideia de você levantar algo do zero. Traga sempre esse exemplo. Pergunte se alguém tem vontade de ser engenheiro na classe. É muito bom quando você traz essas ideias de cursos futuros que eles pensam em, ou profissões futuras que eles pensam em exercer, porque é algo que faz parte do cotidiano deles. E aos que têm vontade de serem engenheiros, possivelmente que levantarão a mão, ou construtores de alguma forma, alguma profissão que envolva a construção, pergunte para eles o que eles entendem por edificação. A edificação aqui seria o ensino prático. A profecia ela funciona trazendo para nós um ensino prático de algo espiritual. Ela não só serve para isso, mas serve para exortação. E a exortação, autoexplicativo, a correção, mas como a palavra diz, a correção em amor. E também, justamente, a consolação. Lembre para ele, é interessante que ele saia da aula com esses 3 pontos fixos na sua mente: exortação, consolação e edificação. Tá bem? E quando a gente chega no terceiro ponto, falando sobre João Batista, o último dos profetas, o comentarista ele coloca João Batista como sendo um exemplo a ser seguido, um exemplo de profeta para o período do Novo Testamento. Foi muito bom o comentarista ter escolhido a figura de João Batista, justamente porque ele configura muito bem a questão dos profetas. O próprio Jesus diz, e é interessante que você fale esse versículo, Jesus diz que a lei e os profetas foram até João. E talvez alguém possa usar esse versículo para dar base ao cessacionismo, dizendo assim: não, os profetas foram até João. Então, se os profetas foram até João, eu não acredito em profecia na era atual. Talvez alguém possa se utilizar desse argumento. Então, explique que quando se fala na Bíblia que a lei e os profetas foram até João, estava se referindo basicamente ao período da antiga aliança. Haja visto que o Antigo Testamento era chamado de lei e profetas. O próprio Jesus disse: eu vim para cumprir o que estava na lei, nos profetas e nos salmos, ou nos escritos. Estava se referindo à antiga aliança, não estava referindo-se ao fato de que a profecia cessou. Então, pegue as características de João Batista e aplique de forma devocional aos teus alunos. A coragem de João Batista, e como os nossos alunos e também nós como professores, poderemos ter a coragem de viver uma vida voltada aos ditames espirituais, como que João Batista se entregou inteiramente à causa, à missão. Nós podemos também nos entregar de uma forma sobrenatural, sabendo que quem garante a nossa vida também é Deus, a nossa vida ministerial é Deus. Então, pegue a figura de João Batista, trace questões morais e aplique o exemplo de João Batista para os teus alunos. Com certeza, eu sei que a tua aula será uma aula muito bem proveitosa. Explique que Deus ele tem vontade de levantar pessoas a serem usadas na profecia. E, acima de tudo, não esqueça de finalizar a aula dizendo que a maior de todas as profecias é essa que todo domingo nós e os nossos alunos vamos aprender, que é justamente a palavra de Deus. Professor, que Deus te abençoe, te use fortemente esse domingo, que seja uma aula maravilhosa. Eu tenho certeza que esse trimestre foi um trimestre abençoado para ti e que Deus continue te abençoando. Se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha com
a alguém que você sabe que é algum professor dessa faixa etária. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.